Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estão se cuidando em casa, com saúde, em paz, pertinho de quem ama? Então está tudo bem, está tudo certo, não é verdade? Que coisa boa poder compartilhar com vocês mais uma aula, mais um conteúdo, né? Para mim é sempre um prazer, tá bom? Então, olha, hoje aula de ciências. Vamos estudar sobre as fases da Lua. Vamos tirar as dúvidas, aprender, ampliar o nosso conhecimento, não é? Muito bem. Mas antes, eu trouxe para vocês um textozinho informativo, que na verdade todo mundo já escutou, todo mundo já sabe, mas o que é impressionante é que não colocam em prática. Então não adianta eu ter o conhecimento e não colocar em prática, não fazer uso dele, não é? Então, olha, como colocar a máscara. Então, pegue a máscara pelas alças elásticas, não é? Pelo elástico e coloque atrás da orelha. Então, a máscara, não é? Ela deve cobrir completamente o nariz e a boca, sem deixar espaço nas laterais, né? A máscara, quando ela tem o tamanho adequado para o nosso rosto, o tamanho do elástico adequado, diminui muito o incômodo, né? Eu não devo usar máscara só em alguns momentos. Eu não devo não usar máscara porque me incomoda, porque eu não gosto. Eu devo usar máscara porque é uma obrigação minha. Ao sair com a máscara, né? Cobrindo nariz e boca. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi muita gente, quando não estamos sem máscara, que é um absurdo, coloca a máscara embaixo do queixo, que não protege nada, né? Então vamos ter consciência, vamos ter o bom senso e fazer o uso correto, né? Ela deve ficar justa, mas sem causar desconforto. Então, a máscara do tamanho adequado do nosso rosto é que vai evitar esse desconforto, não é? E também não devemos tocar na parte da frente da máscara. Ao tirar, ao colocar, ao reajustar a máscara, né? Sempre utilizar as bordas de elástico, certo? Então, olha, recado dado, recado colocado em prática, certinho? Vamos lá? Hora de ler, de se encantar, de viajar, de respirar e se deliciar com o mundo mágico da leitura. Olha a leitura de hoje. Faz parte do gênero textual tirinha, né? A diferença entre a tirinha e as histórias em quadrinhos é o tamanho. A tirinha é bem menor, certo? No máximo 4 quadrinhos. Depois é uma história em quadrinhos, devido ao seu tamanho, certinho? Vamos ler comigo? Olha, Tommy, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar balas, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que isso não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. E aí? Gostaram da história? Curtinha, não é? Mas de grande reflexão. Primeira coisa aí. Ela fala, não é? De inquilino. Foi o tal do inquilino que não permitiu, que não deixou com que ela ficasse com o troco, né? E o que é inquilino? Vocês sabem o que significa a palavrinha inquilino? Então, se você pesquisar na internet, se você pesquisar no dicionário da língua portuguesa, a gente vai ver que inquilino é a pessoa que mora na casa de aluguel, né? Se eu tenho uma casa alugada, então o morador daquela casa é meu inquilino. Não é verdade? Só que nesse texto aí, que a gente acabou de ler, inquilino tem outro sentido, tem outro significado. E qual é o significado da palavra aí no texto inquilino? Quem já identificou? Quem já fez a relação?
Inquilino quer dizer a consciência, né? A consciência de Mafalda, que é o nome dessa menininha aí, não permitiu que ela ficasse com um troco para comprar balas, sem antes pedir a mãe dela. Acredito que seja a mãe dela, né? Então, foi o inquilino que não permitiu. Ele acusou logo, né, dizendo que era feio ficar com troco sem avisar, que isso não se faz, que é errado, que ela deve dizer a verdade. E se a mãe quiser dar o troco a ela, né? Veja, quantas pessoas não agem dessa forma? Ficando com o troco sem pedir, não é? Sem contar a verdade quanto sobrou, com pequenas mentiras, né? E aí vai aprendendo o hábito de mentir com pequenas coisas e vai aprendendo e vai se acostumando a mentir e quando menos espera, a pessoa perdeu toda a credibilidade porque não sabe mais falar a verdade. Porque quem mente, não é? Perde a confiança do outro, né? A mentira, ela tem esse poder, né? De fazer com que o outro perca a confiança. Quando eu minto para alguém, um dia que eu falar a verdade, o outro não vai acreditar. Outro problema aí, além de mentir, não é? É pegar as coisas, ficar com algo que não pertence. E isso pode virar um hábito, né? E um hábito bem perigoso, um costume bem perigoso, que eu começo a ficar com o troco e depois eu vou querendo ficar com as coisas dos outros, vou querendo ficar e chega no final das contas o que era uma besteirinha termina se tornando uma grande coisa, né? Então a consciência limpa do que está fazendo a coisa certa, a consciência tranquila que está agindo de forma correta. Isso é o bom para cada um de nós. É deitar no travesseiro com a consciência tranquila, né? Sem ter a consciência pesada de não ter feito algo errado, de ter machucado o outro, mentido para o outro, ter escondido algo do outro, certo? Então, essa aí é o ensinamento da história de hoje. Falar a verdade e agir de forma correta dessas pequenas coisas. Certinho? Vamos lá. E para terminar o nosso momento de leitura, não é? Tem aí a frase, olha, o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê, né? Tantas pessoas não tiveram oportunidade de ler, de estudar e hoje não sabem ler, né? Hoje não pode se distrair com o livro, não pode ler o que gosta, tem que esperar sempre pelo outro. E tanta gente tem a oportunidade de ler, de aprender e não faz uso da leitura. Todas as aulas eu comento, eu foco, eu trago, né? Textos e informações e dicas da importância da leitura. Então, ou a gente tem o hábito de ler, ou a gente sempre vai ficar nessa mesmice, com o conhecimento limitado, esperando só pelo outro. Então, vamos criar asas, né? E voar. Vamos criar asas e sair do nosso comodismo e querer alcançar algo a mais, ir para outros horizontes, certo? Então, aproveite a oportunidade, aproveite esse privilégio que você tem de saber ler e colocar em prática, tá bom? Vamos lá. Agora chegou o conteúdo da aula de hoje. São as fases da lua. É o conteúdo da aula de hoje. E aí a gente já vê 4 desenhos de lua, não é? Cada desenho de uma cor, de uma forma. Então a gente vai estudar tudo isso agora de forma bem detalhada, bem calmamente, para a gente entender bem direitinho, certo? Olha, a lua é um astro sem luz própria, ou seja, a lua não tem luz própria, ela é um astro iluminado. O que é um astro iluminado? Ela é iluminado por alguém. Que alguém é esse? Quem sabe? Pelo sol, né? Toda luz, todo brilho que a lua tem é transmitida a partir do sol. É um planeta satélite da Terra. O planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. O Sol é uma estrela, logo é um astro com luz própria. Então,
A lua é diferente do sol nesse sentido. O sol tem luz própria e a lua não tem luz própria. A lua é iluminada pelo sol, né? É um astro iluminado. Certinho até aí? Vamos lá. Os movimentos da lua. Então, a lua, ela tem dois movimentos, o de rotação e o de translação. O de rotação é chamado quando a lua faz um movimento ao redor de si mesma. Quando a lua gira em torno de si mesma, esse movimento é chamado de rotação. Quando a lua faz um movimento em torno da Terra, aí é chamado de translação. E o interessante é que a lua faz esses dois movimentos de uma só vez. Olha a imagem aí. No meio da imagem está o planeta Terra, não é? Então, quando a lua faz esse movimento em torno da Terra, é um movimento de translação. Quando ela faz o movimento em torno dela mesma, olha aí o desenhozinho mostrando o contorno da lua em torno dela mesma, é chamado de rotação. Compreendido até aí? A lua não tem luz própria, ela é iluminada pelo sol e ela tem alguns movimentos, rotação e translação. Rotação, quando ela dá a volta em torno de si mesma, e translação, quando ela dá a volta em torno da Terra. Lembrando que esses dois movimentos ela dá em uma só vez, no mesmo momento, certinho? Vamos lá. Por que que vemos sempre a mesma face da lua? A face visível e a face oculta. Por quê? Porque a gente sempre vê a mesma face da lua, porque é a face que é iluminada pelo sol. A outra parte que fica oculta, que fica assim a gente conseguir ver, é a parte que não é iluminada pelo sol. Se a lua não tem luz própria e ela é iluminada pelo sol, então a gente só consegue ver a parte que o sol ilumina, certo? Aí embaixo tem, olha, porque a lua demora o mesmo tempo a dar uma volta em torno de si mesma e a volta da Terra, que é os dois movimentos de rotação e translação. Ela dá a volta simultaneamente. De uma só vez ela faz os dois contornos. E dura aproximadamente 28 dias ou 27 dias e 7 horas. Esses dois movimentos que ela faz, né, que a lua faz em torno de si ou em torno da Terra, ela dura esse tempo, 28 a 27 dias e 7 horas. A gente vai ver o que é determinado nesse tempo daqui a pouquinho. Presta atenção. Olha, as fases da lua, presta atenção. Embora mostrando-nos a mesma face, a lua é vista da Terra em formas diferentes. Eu disse o que a vocês? Que a gente só vê uma face da lua, ou seja, um lado da lua, não é? Esse lado que é iluminado pelo sol, não é isso? Já que a lua não tem luz própria. O outro lado, que não é iluminado pelo sol, a gente não consegue ver, certinho? Então, quando o sol ilumina a lua, ele ilumina de formas diferentes. Tem época que ele ilumina uma parte, tem época que ele ilumina outra, tem outra que ele não ilumina nada e tem época que ele ilumina toda. Então, a partir da iluminação do sol na lua, é que daqui da Terra a gente vê a lua de formas diferentes. Ela só tem uma forma. A gente vê de formas diferentes a partir da iluminação do sol, que é o que a gente vai ver agora, que são as fases da lua, certo? Olha, a forma como que a vemos varia noite após noite, porque a face que a lua volta para a Terra não está sempre igualmente iluminada. Isso mesmo, a gente vê a lua com formas diferentes, com faces diferentes,
porque vai depender da iluminação do Sol. Ele não ilumina de forma igual, ele ilumina de forma diferente. Aí por isso que a gente vê a Lua de forma diferente, certo? Devido ao movimento de translação, como é o movimento de translação? A Lua dá a volta em torno da Terra. A face da Lua voltada para a Terra, ora está totalmente às escuras, como a letra A, ora está totalmente iluminada, como em C, ou parcialmente iluminada, como B e D. Que é isso, professor? Vamos lá. Na imagem explica bem direitinho. A gente tem aí o planeta Terra, não tem? O Sol e a Lua. A Lua está representada de 4 formas. Por quê? As 4 maneiras, 4 formas que o Sol ilumina diferente da Lua. Na letra a Lua, a parte da Lua que está voltada diretamente para o planeta Terra está totalmente o quê? Escura, não é? Por quê? Porque não está sendo iluminada pelo Sol. Quem está no planeta Terra consegue ver a Lua? Ela sim está iluminada? Não, ela está lá no céu, mas a gente não consegue ver, porque ela está totalmente escura. Na Lua da figura C, a parte da Lua que está diretamente virada para o planeta Terra está totalmente o quê? Clara, não é? Brilhosa, ou seja, iluminada pelo Sol. Então, quem está no planeta Terra consegue ver a Lua toda, certo? E a Lua que está na letra B, representada na letra B e na letra D, ela está diretamente, o lado que está diretamente ligado ao planeta Terra está brilhosa, né? Está clara, está sendo iluminada só uma parte, não é? Então, a gente só vê essa parte, certo? Então, para cada iluminação do Sol na Lua, a gente vê de uma forma, formando assim as fases da Lua, certo? Vamos lá. A Lua Nova. A Lua Nova, minha gente, acontece quando o Sol não está iluminando a Lua. Quando ele não ilumina a Lua, ela fica totalmente escura. E quem está no planeta Terra não consegue ver a Lua Nova. Por quê? Porque ela não está recebendo a iluminação do Sol. Ela está lá no céu, ela está lá no lugarzinho dela, mas a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque ela não está sendo iluminada. Ok? Muito bem, vamos lá. Quarto crescente. Então, depois da lua nova, vem o quarto crescente. Ou seja, parte ali da lua, olha, já foi iluminada pelo sol. Então, parte da lua a gente já consegue enxergar. Quarto crescente é como se a lua fosse crescendo. Nova a gente não vê nada, quarto crescente vê uma parte, né? Parte dessa iluminada pelo sol. Depois do quarto crescente, aí sim, o sol já tem iluminado a lua toda. Então, a gente vê a lua todinha, bem redondinha, bem brilhosa, bem grande, bem linda. Se existe uma noite mais linda que a lua cheia, desculpa, se existe uma noite mais linda que a lua cheia, desconheço, viu? Porque fica perfeita, principalmente quando ela está nascendo, não é? Aquela bola enorme, brilhosa, que dá um brilho todo especial no céu, certo? É a lua cheia. Lua cheia ela é quando está totalmente iluminada pelo sol, certo? Vamos lá. Depois que passa a lua cheia, ela volta como se fosse diminuindo. Então, parte dela, o sol não está iluminando mais, a gente não consegue mais ver e só vê também outra parte dela. Então, é como se ela fosse pequenininha, crescendo, cresceu. Cresceu e vai diminuindo até chegar ali a lua nova novamente. Então, o quarto minguante, parte dela a gente não consegue mais enxergar porque não está sendo mais iluminada pelo sol e a gente só vê uma partezinha. Aí, depois de quarto minguante,
volta para o período da lua nova novamente, certo? Então, essas mudanças da fase da lua passa quanto tempo? De uma fase para outra? De 7 a 8 dias, viu? 7 a 8 dias ela passa sendo nova, de 7 a 8 dias crescente, de 7 a 8 dias cheia, de 7 a 8 dias minguante. Então, aí termina um ciclo de 28 a 27 dias e algumas horas, não é? Para começar, sim, um novo ciclo, certo? Vamos lá. A lua é mentirosa. Por quê? Vamos entender? Olha, quando a lua está em quarto minguante, vê-se como em forma de ser crescente. Por quê? Porque a minguante é como se fosse diminuindo e a gente vê crescendo, né? Quando está em quarto crescente, que era para estar diminuindo, vê-se em forma de D, de diminuir. É o contrário, por isso que diz que a lua é mentirosa. Entenderam? Vamos lá. Vamos para o resumo da aula, para ver se a gente entendeu direitinho. Olha, a lua volta para a Terra sempre a mesma face. Isso mesmo, a gente sempre vê o mesmo lado da lua. Por quê? Porque é o lado que o Sol ilumina, né? Porque os seus movimentos de rotação e de translação ocorrem no mesmo sentido e tem a mesma duração, cerca de 28 dias. Foi isso que a gente viu, ok? As diferentes formas que a Lua apresenta, quando vista da Terra, chamamos de fases da Lua. A mudança do formato da Lua se chama qual? Fases da Lua, certo? As fases da Lua são consequências do movimento de translação da Lua. Como é esse movimento de translação? Quando a Lua dá a volta, né, em torno da Terra. Muito bem. Devido a esse movimento, a face que está virada para a Terra não está sempre igualmente iluminada. Não está sempre iluminada, vai depender da iluminação do Sol. Se ilumina toda, a gente vê toda. Se ilumina só uma parte, a gente só vê aquela parte. Se não ilumina nada, a gente não vê nada, certo? Vamos lá. Lua nova. Quando a lua se encontra entre a Terra e o Sol e só podemos observar a parte escura. A lua nova, a gente consegue ver a lua no céu? Não, porque nenhuma parte dela está sendo iluminada pelo Sol. Lua cheia. Quando a lua se encontra atrás da Terra em relação ao Sol e só podemos observar a parte iluminada. Aí a parte da lua cheia aí, a gente consegue vê-la toda, né? Quarto crescente, entre a lua nova e a lua cheia. Quarto crescente. Depois da lua nova já vem a quarto crescente. Depois a lua cheia. E quarto minguante, entre a lua cheia e a lua nova, né? Tem a lua cheia. Vem quarto minguante para depois voltar a ser nova novamente. Certinho? Bem fácil, né? E muito interessante. Então, olha, para concluir a aula de hoje, né? Com muito carinho, espero que vocês tenham gostado, aproveitado, aprendido, né? Tirado as dúvidas. Se tiver alguma dúvida ainda, pergunte, viu? Ao seu professor. Essa sintonia de perguntar, de questionar, de trocar ideias é muito bom. Vocês aprendem com o professor e o professor aprende muito com cada um de vocês. Então, para terminar a aula, coloquei aí essa palavra, olha, acredite. Acredite que você é capaz, acredite que você consegue, acredite que você nasceu para dar certo, né? Acredite que você simplesmente é capaz de fazer tudo e realizar tudo o que quiser, tá bom? Então, olha, com muita alegria, até a próxima aula. Fique com Deus, se cuidem. Cuide de você e assim cuide também de quem você ama. Um beijo no coração e tchau, pessoal!